Fala, peoples! Estamos chegando ao fim, hein? E na aula de hoje vamos falar de um tema muito importante e que deixa muita gente com dúvida, hein? É o leilão. Você vai descobrir como ele funciona, como é formado e como se posicionar durante a abertura. Entender isso vai te colocar à frente de várias pessoas e ainda evitar que você comece o dia tomando stop. Então, bora pra aula! Leilão de abertura. Como é formado, como é precificado a abertura justa para o dólar? Nós temos aqui, separei um cenário para gente, aonde o mercado de dólar abre na faixa de preço, ele fechou, ó, na faixa de preço, fechamento anterior na faixa de preço do 210. Qualquer ativo negociado em bolsa, não há a necessidade, não há a obrigatoriedade de fechar no mesmo, de abrir no mesmo preço na qual fechou. Vou dar um exemplo do porquê. O mercado fechou pertinho da máxima aqui a 210. Mas vamos supor que na noite, depois do fechamento, aconteceu alguma coisa não muito boa para os mercados, onde há uma necessidade muito grande de compra de dólar. Você concorda que o preço de fechamento não é mais o preço justo, já que todo mundo quer dólar? Se todo mundo quer dólar, lei de oferta e demanda, o preço está mais caro, então o preço já fica mais caro na abertura do dia. Antes do mercado abrir, ele já vai precificando mais caro. Por isso que acontece os gaps. Gap de alta, gap de baixa. Porque em relação ao fechamento anterior, ele abriu acima. Mesma coisa de baixa. Vamos supor que o mercado fechou a 210. Na madrugada, à noite, lá no mercado norte-americano, no mercado europeu, que iniciam primeiro que o nosso mercado, muito mais cedo, esteja algo muito animador para os mercados. E o dólar esteja fraco no mundo. Consequentemente, a nossa abertura não vai ser 210, ela vai abrir com um gap de baixa. Mas como é que acontece essa negociação para abrir em baixa? É como se fosse um leilão, sabe? Um leilão mesmo, tradicional. Compra um, compra dois, compra três, compra quatro e vai deixando sempre o preço mais caro. Aqui é o mesmo princípio, por isso que se chama leilão. Então a galera vai colocando compra mais cara e venda mais cara, mais barata. Eles podem colocar compra e venda em qualquer nível de preço, não tem problema. Mas o equilíbrio dessas compras e vendas vão fazendo com que o preço vai se ajustando. Quando o preço para ali numa determinada faixa de preço, acontece o famoso randômico. O mercado entrou em randômico. A partir do momento que o mercado entra em randômico, ele tem mais 10, 15 segundos. Se ele ficar se mexendo ali, se ele ficar paradinho, significa que ele teve um preço justo. E a bolsa sempre avisa, tá? O mercado agora entrou em randômico, pode abrir a qualquer momento. Se o preço entrou em randômico, mas ele continua oscilando muito, aí o mercado sai novamente do randômico até precificar, parou, aí ele abre o mercado. Então ele sempre precifica e para poder startar a negociação. Vamos entender um pouco mais. Então aqui eu tenho esse mercado que fechou a 210, certo? E ele já startou o leilão. Eu vou dar play nesse mercado, tá? E você vai ver, ó, que o preço justo está aqui, ó, 200. Então eu tenho vendedores para cima, certo? Vendedores para cima e compradores aqui para baixo. Pode entrar comprador aqui pagando mais caro? Pode, não tem problema, tá bom? Só que aqui eu tenho um equilíbrio. Então o preço justo de abertura agora nesse exato momento está aqui, a 200. Ok? E você vai notando, ó, que vai entrando mais venda, ó, 260. Aí você vai vendo que a galera vai colocando mais venda. Quanto mais venda entra, mais barato vai ficando. Lei de oferta e demanda. Nota, repara, que olha como tem bastante vendas apregoadas e compra você tem bem pouquinha. Então você concorda que você tem uma demanda muito maior por venda? Então, se eu tenho uma demanda muito maior por venda, significa que eu tenho um preço teórico cada vez mais barato. Nota, e o mercado vai trabalhando, Tenho 245 lotes na compra, 285 lotes na compra, pausa, e aí ele já abriu aqui nesse replay, ele abriu bem rapidinho, né? Ele já abre. Então o mercado vai colocando para lote, pum. Na hora que ele sente que, opa, firmou aqui, tem leilão que demora bastante, tá? Porque a galera vai colocando lote para os dois lados, até firmar o preço. Tem leilão que ele acaba sendo tradicionalmente mais rápido. Esse aqui foi bem rapidinho, então ele formou um preço teórico e abertura de mercado a 96, com um fechamento anterior saindo a 200, eu não consigo jogar para cima, 210, ou seja, mercado abre com gap de baixa. Muita gente me pergunta, Léo, tem como operar? Como é que opera o leilão? Leilão não se opera. Você pode até entrar com o seu lote lá, mas ele só
pode ser executado se quando o mercado abre. Ele só pode ser executado após a abertura do mercado. Léo, mas quer dizer que se eu colocar um lote, ele vai entrar no preço? Em que preço que ele entra? Os lotes são somente executados no preço de abertura. Então, por exemplo, se eu coloquei um lote de venda a 96, quando o mercado abre, eu vendo, ok? Se eu coloquei um lote de venda aqui para cima, em qualquer preço aqui para cima, quando o mercado abre, eu não vendo, porque a abertura foi a 96, ok? Se o mercado abre a 96 e eu coloco o lote de venda a 93, eu entro? Sim. Porque o meu lote está mais baixo que o preço anterior. Então, se eu aceito vender mais baixo, não tem problema eu vender a 96. Então, se eu vendo mais caro, eu não consigo. Mas se eu aceito vender mais barato, e o mercado me dá a oportunidade de vender a 96, o meu lote, normalmente, ele entra, se tiver liquidez e contraparte. Então, leilão às vezes vai pegar seu lote, às vezes não vai pegar seu lote. Mesmo que você faça uma venda a mercado, talvez não terá liquidez para você. Via de regra, leilão não se opera a abertura do leilão. E se caso o mercado tiver liquidez, você consegue fazer uma execução já na abertura de mercado a si mesmo. Dessa forma se forma o preço teórico. Eu só gostaria de dar mais um adendo. Existe um mecanismo na Bolsa de Valores, tá? De proteção. Esse mecanismo ele faz com que as negociações simplesmente parem. E normalmente esse tipo de oscilação acontece quando o mercado está com uma liquidez muito baixa ou aconteceu alguma coisa. O mercado ele distorce muito a sua movimentação. Então vamos supor que alguém comprou um lote muito grande e distorceu o preço do mercado. O mercado estava funcionando dentro de uma banda aqui, certo? O preço ia oscilando. O preço normal do mercado ia oscilando, subindo, caindo, normal, certo? Mas do nada alguém comprou um lote e fez assim, ó, o mercado distorceu o mercado muito forte. A bolsa simplesmente para as negociações, porque ela entende que pode ter acontecido alguma coisa atípica. Então ela para o mercado entender o que aconteceu. Isso se chama leilão inesperado. Após o leilão inesperado, o que o mercado faz para abrir as suas negociações novamente? Um leilão. Forma-se um novo leilão no meio do pregão. Léo, e se eu estiver comprado e o mercado entra em leilão, eu consigo zerar a minha operação? Não. A sua operação não é zerada no leilão, porque lembra? Não se opera leilão. Leilão não tem negociação. O que negocia é após a abertura. E detalhe, vamos supor que o leilão aconteceu quando o mercado chegou aqui. Dependendo do motivo de abertura, lembra, ele não precisa abrir no preço que fechou. Então ele pode abrir mais caro, como ele também pode abrir mais barato. Esse é um risco que nós corremos em operar. Vamos supor, estou comprado. O mercado, esticou até aqui em cima. Entrou ele não, travou a negociação. E vamos supor que eu esteja pegando, no caso do mercado de dólar, 20 pontos. Ok? Mas o leilão de abertura abriu aqui abaixo. Eu voltei perdendo 10 pontos. Esse risco corremos sim. É um risco bem baixo. Raramente acontece isso na bolsa, mas é um risco que corremos sim. Através do leilão de abertura, há a nova precificação do preço justo de acordo com o cenário atual. Pra falar a verdade, né? Muito boa essa aula. Segunda teremos nossa última aula, sem dúvida a mais importante da semana. E é o que vai diferenciar de quem está aprendendo certo de quem continua batendo cabeça. É muito importante que você tenha gravado o conceito da aula de hoje e caso não tenha ficado claro, indico que você reveja essa aula quantas vezes for necessária. A próxima aula fará mais sentido se você tiver gravado o conceito da aula de hoje. Aproveito para lembrar que vamos sortear um produto da Top Game entre os comentários. Então não se esqueça, deixe o seu comentário aqui também. Nos vemos na próxima aula. Até mais!